Olá, estamos iniciando mais um programa Ecologia e Meio Ambiente, numa produção do Fórum da Agenda 21 local, em parceria com a Câmara de Vereadores e TV Câmara. E hoje, os nossos convidados que estão aqui para falar sobre o tema mobilidade urbana sustentável e democratização do território. Conosco aqui, então, está a engenheira ambiental e segurança do trabalho, mestrando em engenharia civil e ambiental, a Pietra Thaís Bueno. Bem-vinda, Pietra. Também conosco a arquiteta e doutoranda em engenharia civil e ambiental, a Mariane Basso de Domênico. Bem-vinda. E ainda o pós-doutor em gestão da infraestrutura e doutor em geotecnia, professor da UPF, do programa de pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental, o professor Francisco Dalla Rosa. Bem-vindo, professor. Vamos falar um pouquinho, então, sobre mobilidade urbana sustentável, também a democratização do território, e eu gostaria de iniciar falando sobre de que forma, a gente pode aliar a mobilidade urbana com a questão da sustentabilidade. A gente sabe que temos vários modais. Passo Fundo, por exemplo, hoje, a gente tem a ciclovia, que é algo mais próximo das pessoas em relação à sustentabilidade, Mas temos várias outras formas de trabalhar isso, não é, professor? Exato. Acho que o mais interessante no início é caracterizar o que é mobilidade urbana, Depois a gente entra no contexto sustentável. A mobilidade urbana envolve toda a migração, movimentação de pessoas e cargas dentro de um determinado espaço, no caso que a gente está falando, um espaço urbano. Então, a questão da mobilidade urbana, e aí eu chamo de lado mobilidade urbana sustentável, envolve todos aqueles modos de transporte em que tentam reduzir ao máximo os impactos ou os danos ambientais e que consigam também trazer retornos, benefícios, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social também. Então, é importante a gente caracterizar nesse sentido. E a questão da democratização é também pensar que a mobilidade urbana ela é feita para todos. O espaço que a gente convive hoje é o espaço que é dividido por vários atores, desde o pedestre, o ciclista, o motociclista, o motorista de automóvel, os caminhões e ônibus. Então, acho que é importante deixar bem claro o que é esse cenário, digamos assim, que envolve a complexidade do que se trata a mobilidade urbana e por que ela é um tema tão importante a ser discutido, como o que a gente está fazendo hoje aqui. Dentro desse panorama todo que o senhor nos dá de início, a gente precisa fazer com que as pessoas tenham o acesso também, Tenham esse acesso, tenham essa mobilidade, porque não é só o veículo, não é só o ônibus, mas e como que esses atores todos se conseguem conversar dentro da cidade e de que forma a gente também diminui o impacto ambiental, não é? Porque a gente percebe que cada vez mais as pessoas não dispõem de formas mais alternativas. A gente percebe que todo mundo quer pegar o seu carro, quer chegar mais rápido, mas pode ser de outras formas, se o nosso transporte for um transporte de uma forma de maior qualidade, com mais acessibilidade, a gente poderia também ser uma alternativa aos veículos, não é? A própria ciclovia, a gente hoje tem um número, e também está sendo construída, um número maior de ciclovias na cidade, para que as pessoas também utilizem o modal que é a bicicleta. Enfim, neste sentido, como é que o senhor avalia essa questão hoje de Passo Fundo? É importante, assim, que dentro do contexto da conexão desses diferentes atores, vamos dizer assim, o ciclista, o pedestre, é importante que todos eles consigam conviver de forma harmoniosa. E para que isso possa ocorrer, a gente tem que pensar que a fundamentação é baseada em 3 pilares, vamos dizer assim, o pilar da engenharia, digamos, que faz a parte da toda a estruturação, desde a parte de infraestrutura, sinalização de trânsito, qualidade de pavimento, das calçadas, a parte da fiscalização e a parte da educação, que é um fator extremamente relevante aqui, que a gente tem que trazer também. Às vezes a gente acaba não discutindo muito, fica muito na parte da engenharia e da parte da fiscalização, mas a educação é o que vem em primeiro, E nesse contexto, tentar trazer com que as pessoas façam utilizar de modos mais sustentáveis, digamos,
como o uso da bicicleta, que é o propósito do projeto, que a gente vai depois apresentar o nosso projeto, né, o White Bike, from Green Office. É importante deixar claro que esses elementos, digamos assim, esses atores, eles têm um espaço a utilizar e que esse espaço possa garantir não só como ser um modo de lazer, porque hoje, de certa forma, as ciclovias na cidade de Passo Fundo, elas ganharam inicialmente um propósito de lazer e depois as pessoas começaram a encarar a possibilidade de se utilizar de fato a ciclovia como uma via de transporte, né? E a tendência é que a gente consiga explorar cada vez mais, né, esse espaço e com base por isso essa demanda de novas ciclovias, inclusive, né, que as pessoas vêm requisitando, enfim. Então, conectar diferentes locais, isso é importante. E com relação ao caso ao transporte público e outros concorrentes, vamos dizer assim, né, que dentro dos modos a gente tem o pedonal, as bicicletas, os veículos motorizados, vamos dizer assim. É claro que a gente pensa que por exemplo, se o nosso sistema público de transporte ele não tem uma acessibilidade boa, mas na verdade o Passo Fundo ele realmente tem uma acessibilidade boa, talvez sejam outros fatores que acabam por interferir. Nós tivemos um estudo realizado no PPG Engine há alguns anos atrás, em que a gente demonstrava, inclusive, que o número de pontos de ônibus, de acordo com especificações internacionais na cidade de Passo Fundo, se sobressaía. Havia uma quantidade de pontos muito grandes. Então, às vezes, acaba isso interferindo também, né? Impactando, por exemplo, vários pontos, várias vezes que o veículo tem que parar, várias vezes ele vai ter que empregar a sua velocidade de aceleração. E normalmente, quando o veículo faz entrar na chamada velocidade de cruzeiro, né, do repouso até atingir a velocidade da via, digamos assim, é onde ele gasta mais combustível, então é onde ele polui mais. Então, e às vezes a gente pensa que essa é uma balança que a gente tem que ter bem dosada aqui para poder equilibrar as coisas entre, por exemplo, o número de pontos de ônibus e a questão da poluição, né, e tentar atender as outras pessoas. Daí a pergunta é, por que as pessoas então não utilizam o modo público, o transporte? Porque existem outros fatores, como conforto, confiabilidade do sistema, por exemplo, eu pegar lá no PF o ônibus, né, na rota e vir até o centro e saber que ele vai levar exatamente 10 minutos, 15 minutos, que ele não vai de repente parar e por conta do trânsito não ser priorizado o transporte público, ele acabar levando 25, 30 minutos, porque pode ocorrer situações como essas. Então, existem vários outros fatores que a gente tem que conjugar também nesse momento, né, para poder estabelecer essa relação. Por que os modos de transporte têm o comportamento que eles apresentam, né, principalmente aqui na cidade de Passo Fundo. O número de veículos também nas vias, né, a gente percebe hoje que Passo Fundo também tem gargalos, né, principalmente nos horários de pico. Ainda que se tenha algumas outras alternativas de via, acaba muitas vezes sendo... E ela me faz que sim. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, então daqui a pouco poderia fazer nos trazer algumas informações em relação a isso. Até porque vocês têm um programa, não é? Dentro um projeto dentro do programa de vocês de pós-graduação, não é isso? Nosso projeto ele foi fomentado pelo Centro Acadêmico de Sustentabilidade, que é o Green Office, através do edital do Climate U, e é justamente o White Bike com o Green Office. Então, o grupo do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental se mobilizou para fazer um projeto interno na universidade para incentivar o uso de bicicletas como transporte. A gente sabe que tem muitos funcionários da própria UPF, também alunos, que acabam vão a pé para trabalhar ou para estudar. Então, a gente queria incentivar que essas pessoas que moram na região utilizassem a bicicleta não só como um meio de transporte, mas uma forma de estar, talvez, fazendo uma atividade física, contribuindo com o meio ambiente, incentivando que essa mobilidade sustentável realmente aconteça. E, inclusive, o Passo Fundo tem bastante ciclovia, o que facilita bastante essa conexão. Agora terá um ponto ali na frente da Ideal, que vai chegar mais próximo da universidade, a gente só não consegue colocar um ponto lá dentro, mas que vai também incentivar com que tenham bicicletas disponíveis, só que tem que ter onde estacionar dentro da universidade. E é assim que o projeto vem de encontro com o que a prefeitura já vem fazendo, com o que o setor já vem fazendo, de conectar a universidade com o Passo Fundo mesmo, porque às vezes a gente se sente um pouco afastado dessa realidade de poder promover a sustentabilidade, a mobilidade sustentável. Então, através do projeto vai ter, por exemplo, onde colocar
num local seguro, porque a bicicleta é igual, vão ficar expostos. Então, a gente quer promover uma segurança para que o usuário consiga fazer essa mobilidade sustentável. Eu gostaria também que a Mariane, né, falasse um pouquinho a respeito, né, desse programa do Vai de Bike para que chegue até a universidade, não é? A gente sabe que é um espaço grande lá dentro também, até daqui a pouco para se locomover lá dentro, né, de um prédio para o outro, há uma distância considerável entre alguns prédios, não é? Isso, além de funcionários, tem vários cursos que têm aulas em diferentes prédios, então tem também um deslocamento assim, entre as unidades. Então também seria uma forma de incentivar que o aluno vá de bike até a universidade e lá dentro ele consiga se locomover com a bike. Então que ele passa a trocar o ônibus interno, que a universidade dispõe, pela bike. Então assim, ele vai estar também contribuindo com a redução das emissões de CO2, então que não vai estar utilizando o ônibus, que é um grande fator de emissão, pela bike, que é um transporte que a gente diz que é limpo de emissões, né? Então, isso também foi uma das coisas que nos motivou a fazer esse projeto e trazer esses estacionamentos. Porque esse seria, então, o nosso ponto inicial de um projeto de fazer com que as pessoas utilizem mesmo a bike como um transporte, não só como um lazer ou pela saúde, mas também como meio de transporte, né? Então, esse seria o nosso ponto inicial para ter uma mobilidade mais sustentável dentro da universidade e trazer isso também para Passo Fundo. Então, como a universidade é comunitária, a gente quer trazer, então, uma visão sustentável de dentro da universidade e que ela possa, então, ser transmitida para outros locais, também para outros campos da UPF. Então, esse é nosso ideal inicialmente. Como fomentar isso? Tem que mudar a cultura das pessoas, professor? De novo, né, a gente tem a parte da engenharia, a gente tem a parte da especialização e a parte da educação, né? E a parte da educação, inclusive, esse projeto, ele tem esse viés também, né? Educacional, de sensibilizar as pessoas a fazer o uso racional, principalmente do espaço, né? Quando a gente fala em compartilhamento de espaço, compartilhamento do território e democratização do território, no foco na mobilidade urbana é isso. É trazer com que todas essas pessoas possam utilizar. E a bicicleta, nesse caso, faz um papel decisivo, né? Junto com, perante outros modos, tá? Então, é nesse sentido que a gente espera que, com essa ideia do projeto, que a gente consiga sensibilizar e trazer essas pessoas uma motivação a mais, digamos assim, para elas poderem se deslocar para o campus da universidade e levando em consideração também que o próprio campus, vamos dizer assim, a sua imensidão, né? A gente tem um campus muito bonito e um espaço muito amplo, então a locomoção interna utilizando esse tipo de modo de transporte acaba sendo algo bastante positivo, não só para a universidade, que já tem suas métricas, né? Inclusive como uma instituição que busca a sustentabilidade interna, né? A sustentabilidade, no caso, mas também que possa trazer isso como um ponto de referência. A universidade, ela acaba sendo um ponto de referência por ser uma instituição de educação e ela tem que dar o seu exemplo também. E nesse ponto de vista que a gente quer tocar um pouco mais, né? Ser uma sementinha, plantar nesse futuro que está por vir. Tá certo. Gostaria que o professor se despedisse, porque no segundo bloco a gente vai conversar só com a Mariana e também com a Pietra. Professor, obrigada por participar nesse primeiro bloco aqui conosco. A gente vai a um breve intervalo e já retornamos com mais Ecologia e Meio Ambiente. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Retornamos com Ecologia e Meio Ambiente. E no programa de hoje, nós estamos falando
sobre mobilidade urbana sustentável e democratização do território. Neste segundo bloco, então, conosco aqui a engenheira ambiental e de segurança do trabalho, a mestranda em engenharia civil e ambiental, a Pietra Bueno. Também conosco a arquiteta e doutoranda em engenharia civil e ambiental, a Mariane de Domênico. E a gente estava falando, então, no primeiro bloco sobre essa questão do programa Passo Fundo vai de bici, não é? E aí, dentro desse programa, ele faz parte de algo um pouco maior, que é a pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental da UPF, né, que é um dos projetos. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais a respeito do projeto em si do Vai de Bici dentro da UPF. Certo, o projeto Vai de Bike com o Green Office é um projeto que se inspirou também um pouco no Vai de Bici com o Passo Fundo, e a gente quer fomentar o uso da bicicleta para utilizar uma mobilidade sustentável dentro do campus. Como que vai ser feito? Vai ser instalado 4 pontos de estacionamento distribuídos dentro do campus de forma estratégica que os próprios usuários escolheram durante a fase de planejamento do projeto, onde a gente tem indicativos de quais os locais mais seguros, mais interessantes para colocar esses pontos para que realmente eles sejam utilizados como meio de transporte. Para colocar a bicicleta num local seguro, que todos tenham aquela segurança, eu consigo colocar ali, eu posso ir de bicicleta e posso utilizar esse meio de transporte para me locomover. Então, cada ponto de bicicleta vai ter um wide banner, que a gente chama que aquelas estruturas, e lá terá um QR Code que todo mundo que for utilizar pode acessar, só apontar a câmera, ler o código e vai levar até um vídeo de apresentação do projeto e também um e-book que a gente formulou em conjunto com mais alunos da instituição, que é justamente para indicar quais são os benefícios ambientais, sociais e econômicos do projeto. Como você vai ter economia utilizando a bicicleta, como você vai contribuir positivamente para o planeta utilizando a bike como meio de transporte e também para a questão social, né? Incentivar o uso, democratizar os meios de transporte também dentro da instituição e até para a própria locomoção interna, como a gente falou no bloco anterior. E é isso, o pessoal vai ter acesso a esse e-book com mais informações e poder também estar se inteirando das possibilidades e oportunidades de utilizar a bicicleta. Importante, né, que a paralelo ao projeto das pessoas se locomoverem de bicicleta, também tem essa questão da educação ambiental, não é? Isso, O projeto não é pensado só nessa questão ambiental no uso da bicicleta. É pensado também para trazer a educação ambiental. Então, você utilizando o QR Code, como vai ter disponíveis nos pontos de estacionamento, a gente quer trazer com esse e-book informações importantes para que os alunos, os visitantes ou os funcionários, eles saibam quais os benefícios ambientais, sociais e também econômicos da utilização da bicicleta. Então, isso também vai trazer mais educação ambiental, então vai trazer também essa consciência, né? Então, eu acho que vai aproximar ainda mais dessa mobilidade mais sustentável, dos seus benefícios e também da democratização também da educação ambiental, né? A gente quer que todos, ou que todos os usuários, pelo menos, tenham esse acesso a essa educação ambiental, né? A essas informações que nós, estudantes, já estamos acostumados aqui no programa, né, de Engenharia Civil e Ambiental, mas que às vezes muitos não têm esse acesso. Então, também esse é um dos nossos potenciais de resultados. Certo. Eu percebo também que você falava que fizeram um estudo, não é? Para que os pontos onde vão ficar as bicicletas, enfim, conversem com vários momentos ali do campus, vários espaços, não é? Isso. A gente fez um formulário na fase inicial do projeto, o planejamento, para entender qual era a real necessidade e quem utiliza a bicicleta dentro da universidade, quem já utiliza esse meio de transporte e o porquê havia deixado de ir ou utilizava menos esse meio. Então, a gente descobriu algumas coisas, que tem alguns perfis. Por a gente ser do programa de Engenharia Civil e Ambiental, muitas pessoas das áreas das exatas responderam, mas nos surpreendeu que mesmo o projeto partindo do nosso público, no público que eu digo do nosso nicho, vamos dizer assim, o pessoal da saúde respondeu bastante, o pessoal da educação física, então a gente vê, tem demanda. Então, onde é que você quer que seja colocado esses pontos? Então, lá no formulário, eles colocavam assim, por exemplo, eu gostaria que o ponto, independente de onde fosse,
tivesse boa visibilidade, fosse seguro para eu deixar minha bicicleta, para que eu me sentisse confortável para ir até a universidade de bike. Então a gente começou a entender, eles citaram, por exemplo, perto do centro de convivência, eu gostaria perto do meu prédio de engenharia. A gente começou a traçar pontos estratégicos para que todos os usuários se sintam confortáveis para realmente incentivar o uso desse meio de transporte dentro do campus. Porque hoje ele é muito pequeno, mas ele quer expandir mais essa ideia mesmo. E a gente falava na questão cultural, né? Na medida em que outras pessoas utilizem, e não só os alunos, né? A gente está falando aqui, mas toda a comunidade escolar, né? Que é desde as pessoas que trabalham lá, os próprios professores, né? Todos os que moram ali ao entorno, que conseguem fazer esse deslocamento. Que bacana que seria esse, né? A UPF conseguisse ser esse exemplo, né? Porque a gente percebe que a universidade tem um viés bastante que trabalha muito essa sustentabilidade, né? Então, isso é um programa que vai demonstrar, eu acho, de uma forma, né? Em relação à mobilidade urbana, não é? Isso, a gente quer mostrar como se fosse um experimento para a mobilidade urbana de toda a cidade. Então, a gente tem que trazer isso de dentro para fora. Então, trazer na universidade, que é onde a gente consegue ter esses estudos, essas pesquisas, então mostrar que sim, é possível a gente ter uma democratização do espaço, da mobilidade, que a gente pode ter, então, essas ciclovias, os estacionamentos, então, que isso possa funcionar muito bem e pensar um pouco mais não somente no carro, né? Então, a gente tem que ter essa democratização. Então, hoje, como a gente vê, é que todas as vias, toda a nossa mobilidade é feita pensando no carro, né? No transporte, muitas vezes, individual. Então, o que a gente quer é que isso seja ao contrário, né? Que a gente tenha, então, que pense mais no usuário, no pedestre, no ciclista, no transporte público, como esse sendo a nossa prioridade, né? Porque isso sim é uma mobilidade sustentável, né? E, de certa forma, até uma provocação, não é? No sentido de que a própria cidade, o próprio município amplie as rotas, né, de ciclovias, daqui a pouco próximo à universidade, vindo dos bairros adjacentes ali, que tenham esse espaço de segurança também, para que mais pessoas fomentem, né? Fomentem a ida até o campus e até ao redor ali, né? Daqui a pouco as pessoas que moram em bairro próximo também possam né, fazer suas coisas de bicicleta, né, naquele entorno, a partir de que tenha esse modal, não é? Exatamente, isso que a nossa ideia inicial é isso, seria um ponto inicial, né? A gente sempre tem começado um ponto pequeno para expandir. Então, a nossa ideia mesmo seria um pontapé inicial para trazer, talvez, como o projeto O Passo Fundo Vai de Bike, talvez trazer mais próximo à universidade, talvez conseguir trazer alguns pontos dentro da universidade, para assim ser exatamente democratizado e ter todo mundo poder ter esse acesso, né? A gente já teve alguns pontos que foram ampliados agora, né? Que estão sendo ampliados, que estão sendo... mas ainda é bem incipiente na cidade, né? Os pontos. A gente percebe que sim, deu muito certo a ciclovia, as pessoas utilizam. No início, como o próprio professor falou no primeiro bloco, as pessoas utilizavam mais para lazer. Hoje as pessoas já estão mais conscientes, não é? De fazer esse transporte para o trabalho, para a escola, né? E agora, daqui a pouco, né? Até para a universidade, utilizando esses pontos. Então, esse é o pontapé inicial desse projeto de vocês. A gente quer sensibilizar a universidade, porque ela é um exemplo na comunidade, na região, sensibilizar, além da universidade, a comunidade como um todo, para entender que existe a possibilidade de a gente estar acessando outros meios de transporte mais sustentáveis, que podem ser até mais rápidos por conta desse trânsito que a gente vê aqui, a gente sabe que é complicado. Então, é justamente viabilizar e provocar. É um projeto provocativo para começar aquela pulguinha atrás da orelha, para que a gente realmente expanda essa ideia e consiga fazer a mobilidade urbana sustentável. É porque a gente fala em democratização do território, né? Vamos democratizar. E essa questão da mobilidade urbana vem ao encontro porque a gente consegue trabalhar algo, principalmente utilizando a bicicleta, tu tem menos poluição, menos custo também, né? E daqui a pouco tu também
ganha em tempo, não é? Sim. É um meio de transporte, levando em conta o nosso trânsito aqui, mais rápido, né? Então, E sem falar da questão da saúde também. sem falar, tem também, então no e-book também tem essa parte mostrando os benefícios para a saúde, em relação ao sedentarismo, a qualidade de vida, então também tem todos esses benefícios, né? Certo. E o e-book as pessoas vão acessar a partir do QR Code, como é que vai funcionar? Ele vai ficar disponível também na página do Green Office UPF, que daí é no Instagram, principalmente nosso principal meio de divulgação. E também, por meio desse projeto, vai ter o acesso lá nos locais de estacionamento, que o QR Code, que qualquer pessoa que visualizar, né, essa wine banner vai conseguir acessar. Mas principalmente, se quiser um contato mais direto, a gente está nas redes sociais, é só acessar. E também o PPG Eng está ali disponível para disponibilizar essas informações. Certo. Em relação ao início o projeto já está andando, como é que está funcionando? O projeto ele já está andando, a gente já está na parte inicial ainda, que é a compra dos equipamentos. Como foi um projeto fomentado pelo Green Office, a gente tem algumas etapas. Então, o valor para ser investido nos estacionamentos está sendo depositado. E a partir do momento que a gente tiver o valor cheio, até o final de julho, é para a gente já estar com os estacionamentos instalados, tudo certinho na universidade, com os wine banner, já está tudo... Essa parte já foi adquirida. E o que falta mesmo agora é chegar aos estacionamentos para a gente conseguir instalar. E a partir de agosto, que é na volta às aulas, vai estar tudo disponível. Surpresa, então, é isso, né? Vai ser uma surpresa boa, né? Surpresa Que bom. E já podem voltar às aulas de bike, não é? Isso aí. Então, vamos fazer um movimento aí, né, para os alunos da UPF que estão nos assistindo, para que já se organizem, né, para voltar ao primeiro dia de aula aí de bike, né? Seria uma boa estratégia, não é? E os professores também, não só os alunos, né? Vamos fomentar que toda a comunidade, né, escolar faça isso. E é importante também a gente salientar que vocês têm, esse projeto tem um valor de aporte que vocês podem fazer essa compra desses equipamentos, investir, né, em equipamentos, mas também é importante que os empresários tomem consciência disso, que eles também podem, de alguma forma, né, fazer alguma parceria com a própria UPF, o próprio município, não é? Para expandir isso, porque daqui a pouco, ali ao entorno, quem tem empresas também pode fomentar os seus funcionários, né? Que esse projeto vá além dos muros da UPF, não é? Exatamente, eu acho que a tua fala foi cirúrgica, é exatamente isso que a gente espera. Seria o nosso ideal, né? Que se expandisse, não fique somente na universidade. Porque é importante, não é? Que os empresários tenham essa visão. Porque a universidade é isso, ela fomenta ideias, fomenta projetos, não é? Mas esses projetos estão lá à disposição, acredito, né? Para que os empresários façam uso, né? Utilizem, porque a UPF é comunitária, e se é da comunidade, é importante que as pessoas tenham esse interesse, não é? Principalmente quem tem empresas ali, né? Ao redor, ou mesmo alguma outra instituição que queira contribuir, auxiliar. Projeto bacana, então, né? A gente vai esperar, então, a volta às aulas, e daí daqui a pouco vocês nos mandem, né? Claro. As informações do pessoal lá chegando, né? Na volta às aulas de bike na UPF, tá certo? Muito obrigada, nosso programa vai ficando por aqui. Obrigada. Muito obrigada pelo Obrigada. A gente vai ficando por aqui até o nosso próximo programa. E você que está em casa e está nos assistindo, não esquece, né? Pode utilizar o programa Por Enquanto Vai de Bici. Temos retornando aí com o programa em vários pontos da nossa cidade. E você que vai para a UPF, né? Pode também utilizar a sua bicicleta do programa Vai de Bike. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Até lá, a gente volta na próxima semana.